Olá, gente boa. Devocional número 25. Eu sou o Carlos Fernando e neste canal eu tenho por objetivo te ajudar a subir de nível em todas as áreas da sua vida, tomando por base a vida espiritual. A nossa vida espiritual é a base de toda a nossa vida, mas nós não podemos nos esquecer de todas as outras áreas. Por isso que aqui eu falo sobre diversos assuntos e falarei sobre outros mais para te ajudar nessa jornada, na sua jornada. E o devocional de hoje tem base no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Mas não se esquece, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar para geral e ativar as notificações, porque sempre que sair um vídeo novo, você será notificado. Texto de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 39. Chave do texto, versículos 1 ao 7. Vamos ler? Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Nosso tema de hoje, a religiosidade cobra mais do que o Pai. Olha, eu já falei sobre religiosidade em alguns vídeos aqui. Se você voltar lá no devocional número 18, eu falo sobre religiosidade. No devocional número 23, eu também falo sobre religiosidade. E hoje eu quero falar sobre mais uma faceta da religiosidade e comparando com aquilo que o nosso Pai ele faz nas nossas vidas. Então, a Bíblia nos mostra, os evangelhos nos mostram principalmente que os religiosos daquela época, eles eram em grande parte hipócritas. Por quê? Eles pregavam algo, mas eles não viviam aquilo, ok? É diferente da pessoa falhar, da pessoa pecar por acidente, da pessoa cometer um erro. Não, eles eram intencionais naquilo. Eles viviam na prática daquilo, eles eram hipócritas. Eles ensinavam a lei e cobravam dos outros o seu fiel cumprimento, mas eles mesmos não cumpriam a lei em toda a sua totalidade. E assim, eles formavam discípulos hipócritas que depois iriam seguir o seu mesmo exemplo. Jesus condenou isso várias vezes nos evangelhos. É só você ler Mateus, Marcos, Lucas e João que você verá. E Jesus denunciou eles acerca da sua conduta, mostrando ao povo e mostrando aos seus próprios discípulos que aquilo não agradava ao Pai, assim como a soberba daqueles homens, aqueles que eram líderes na comunidade, na sociedade naquela época. E assim é a religiosidade. Ela limita, ok? A religiosidade limita. A palavra de Deus não limita, a palavra de Deus liberta. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, liberta. A religiosidade limita o homem a viver na hipocrisia, cobrando algo dos outros que não se está vivendo. E na soberba, para o quê? Viver pela aparência e não pela essência. Era assim que eles viviam. Jesus falou, olha, os religiosos ficam nas praças orando alto para que as pessoas passem, olhem e olha, nossa, como eles são espirituais. Mas a oração está deles para eles mesmos. A oração deles não alcança o Pai. O Senhor Deus, ele não dá atenção para essas orações. Por quê? A hipocrisia, a aparência e não a essência.
E como está a nossa vida em relação a essa palavra? Eu quero te dizer que, abrindo um parênteses aqui, que todos os devocionais que você assistir aqui no canal, e este é mais um, e os demais que virão, eles são devocionais que eu fiz. Um tempo de comunhão, de devoção a Deus, em que eu recebi uma palavra e Deus ministrou ao meu coração. E aqui eu quero compartilhar com vocês, porque essa palavra pode fazer sentido na tua vida. Por isso que aqui eu falo no plural. Como está a nossa vida em relação a essa palavra? Reconhecemos que já fomos muito hipócritas e soberbos. Experiência pessoal, tá ok? Cobramos dos outros mais do que eles podiam e mais do que o Pai sabia que eles podiam. E nós geralmente somos assim, porque Deus ele conhece a nossa limitação. O homem não conhece. Buscamos os lugares de honra, achando que éramos e sabíamos mais do que os outros. Mas também reconhecemos que ainda há um pouco em nós a respeito disso hoje, não é? É verdade, não há? Percebemos isso dentro da nossa casa, ao cobrarmos da nossa família algumas coisas. Percebemos ao pensar de nós mesmos, achando que somos ou sabemos mais do que os outros. Isso é algo que nós estaremos sempre lutando. E o que faremos com a ajuda do Espírito Santo para sermos transformados? Arrependimento genuíno e constante. É uma luta contra a nossa natureza pecaminosa. E como ainda temos essa natureza pecaminosa, entendemos que precisamos clamar pela ajuda do Espírito Santo para nós andarmos na rota do arrependimento. Porque se nós não andarmos na rota do arrependimento, nós vamos sucumbir à soberba e à hipocrisia. E nós também precisamos contar com a ajuda dele para nos mostrar quando nós estivermos agindo assim, com esses sentimentos e ações malignas. E ação prática. O que nós devemos fazer de prático com relação a isso? Orar. Orar, declarar com a nossa boca, confessando o que ainda há em nós, referente à hipocrisia e à soberba. Volta e meia eu estou fazendo isso. E nos submetermos ao agir do Espírito Santo para quebrar a influência maligna que quer nos manter nisso. Porque isso, o inimigo ele quer nos manter numa prisão relacionada a isso. Bem como buscar vivermos o contrário disso no poder do Espírito Santo, nos apropriando daquilo que a palavra nos traz, a verdade de Deus traz para as nossas vidas, em nome de Jesus. É a nossa luta, é a minha luta diária. É a sua luta também? Então eu quero te dizer que o Espírito Santo está pronto para te ajudar a você vencer e estar sempre vencendo nessa batalha, que não é fácil, é uma batalha muito árdua. Amém? Finalizando, quero te agradecer por você permanecer aqui até o final desse vídeo. Eu espero que tenha feito sentido na sua vida, para a sua vida. E se fez, olha, primeiro, compartilha para geral, porque é importantíssimo e certamente tem pessoas que elas precisam ouvir essa mensagem. E também coloque aqui nos comentários o que Deus ministrou ao teu coração. Eu quero ler, quero curtir e eu quero te responder, ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.